aqui no seu canal Transitar Teológico para mais uma exposição teológica, mas antes eu quero te pedir a fazer algumas coisas por nós. Primeiro, dê o seu like ao assistir ou acessar este vídeo. Segundo, assista o conteúdo até o final. Terceiro, compartilhe o conteúdo. E claro, que se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Quer ter aula, quer ter mentoria, quer ter a oportunidade de desenvolvermos uma ideologia, uma construção de ideias, não é? Uma interação intelectual comigo, tem o número aí na tela e você pode entrar em contato. Muito bem, vamos falar hoje de Johannes Duns Scotus, tá? Ou melhor, alguns até vão conceber o seu nome como Scotus, tá? Mas o certo, a expressão seria Scotus, tá? Mas podemos utilizar como Johannes Duns Scotus, como também Johannes Duns Scotus, tá? Quem foi? Esse foi um dos grandes expoentes, tá? Da época ou do período da Idade Média, já iniciando a Idade Média Alta, dentro da patrística. Ele compõe também a patrística como um dos pais da igreja no período já de Idade Média Alta, tá? Às vezes há uma visão e percepção de situar ou ressaltar só aqueles que tiveram proeminência até ali o século XI. Mas do século XI até o XV, nós vamos ter grandes expoentes, e entre esses expoentes da patrística desse período, que é já o período que, vamos dizer assim, início, né, da Idade Média Alta, nós temos o Johannes Duns Scotus ou Scotus, tá? Ele é um teólogo da escolástica, né? Ele é um teólogo escolástico franciscano que é nascido na Escócia, é formado nas universidades de Oxford e Paris, e são vagos até inclusive os pormenores da sua vida, porque tem poucas informações sobre a sua vida no contexto de formação e de sociabilização, tá? Seus ensinos são preservados, inclusive, num comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo, certo? Nas glosas, inclusive, de textos aristotélicos, e também é utilizado em debates sobre vários assuntos, embora, inclusive, ele seja venerado como um santo dentro da sua própria ordem, ou outros grupos do próprio catolicismo romano que não aceitavam essa sua condição, certo? Scotus ou Scotus, tá? É um pensador de difícil interpretação. E isso até vai se ver de vários motivos, tá? O fato até de que ele nunca veio a escrever uma apresentação completa do seu sistema, suas obras, que inclusive estas estão preservadas em péssima condição, estando à disposição quase sempre apenas na forma de notas de rodapé ou de notas para alunos, ou de exposições em livros ou textos de companheiros seus de patrística, tá? Estando inclusive essas notas com vamos assim, com grande volume de termos, de conceitos, para explicar as suas ideias, as suas propostas filosóficas e teológicas. Como consequência, a sua obra tem sido interpretada de numerosas formas e maneiras, tá? Alguns vão ter alegado que ele vai representar o desenvolvimento mais complexo do raciocínio escolástico, tá? Ao passo de que outros já vão acreditar que ele superava a filosofia da teologia, ou seja, ele fazia uma separação da filosofia da teologia, certo? E a razão
da fé de tal maneira que ele ensinava ser um sistema chamado a verdade dupla, tá? Semelhantemente, a Siger de Barbrandt, que também vai ter a mesma visão, certo? Então, este ponto de vista vai ser a afirmação de que há algumas conclusões que a pessoa aceita na filosofia, mas que não pode aceitar na fé, e quando ocorrem essas tais contradições, é necessário até aceitar as suas próprias conclusões de fé, tá? Então as ideias de Johannes Duns Scotus, elas vão ser formadas na atmosfera de um antagonismo e de uma posição física e filosófica anterior até de Tomás de Aquino, certo? Scotus achava, por exemplo, que a fé era mais uma questão da vontade do que um processo baseado em provas lógicas, tá? Embora até viesse depender de alguns argumentos em prol da existência de Deus, ele ensinava que as verdades cristãs mais básicas, tais como a ressurreição e a imortalidade, deveriam ser aceitas pela fé, tá? Inclusive enfatizando o amor de Deus, usado inclusive como uma característica para explicar a criação e a graça, a encarnação e o céu, tá? Suas ideias, então, nós podemos ver que elas influenciaram o pensamento franciscano posterior, e os seus conceitos da Imaculada Conceição contribuíram para a fé católica. Scotus, inclusive, recebeu dos seus admiradores um título denominado Doutor Stublist, que vai significar o quê? Uma forma, certo, de enaltecê-lo, mas mais tarde eles vão ridicularizar ele por outros, incluindo-se os humanistas, os reformadores protestantes, que o ridicularizam com o título que ele recebe de Doutor Sublitz, tá? Este grupo, inclusive, não tendo simpatia pela teologia escolástica, ele vai usar o seu nome como epíteto, tá? Chamando até ele de Duns, tá? E vai chamar ele de Duns por propor que ele é um pensador de ideias que são obscuras, e a despeito disso, esses indivíduos até, como o caso do C.S. Peirce e o Manley Robbins, vão considerar o Duns como profundos os seus pensamentos, tá? Então, Peirce e Gerald Manley vão defender Duns e vão o considerar como pensador profundo, que é também influente com as suas propostas, ao contrário do que pensavam alguns humanistas e reformadores protestantes, que o colocavam como Duns no sentido pejorativo, para vir a desabonar as suas ideias, que de uma forma foram sim importantes e marcaram dentro do período da matrística a sua proposta de interação sobre as questões principalmente relacionadas a uma defesa ou até uma apologia, certo? À religião, à existência de Deus, a fé, certo? E outros elementos compostos da teologia cristã, tendo em vista que ele também é considerado um filósofo da religião, que vai ser estudado também na filosofia da religião.